Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Difícil falar de inteligência de vida, né? Que eu sou assim um pouco mais jeitão. Eu tenho a minha escola também, a escola de vôlei Bernardinho, vocês vão ver algumas imagens lá fora. E é muito interessante, quando eu conheci o Livio, eu tenho duas filhas que estudam na Eleva, e eu tenho um filho que não estudou na Eleva, mas que é muito inteligente, que respeita a inteligência de vida. Se ele quiser ser um treinador um dia, ele vai ser um treinador muito melhor do que eu, porque ele tem realmente uma inteligência emocional que ele desenvolveu, acho que ele pegou mais da mãe, não do pai, e ele vai poder realmente passar os valores de uma coisa de viver de uma forma muito mais inteligente, do ponto de vista emocional, do que certamente o pai, ao longo desses anos, tentou passar para ele. É difícil para mim falar do projeto, eu conheci um pouco mais do projeto, minha filha está no ensino fundamental, a menor, a mais velha está, nesse momento, nos Estados Unidos, egressa aqui da Eleva, fazendo um curso fora, segundo semestre fora, e é impressionante o desenvolvimento dela com 1 ano e meio dentro do livro, do programa. Realmente está naquela fase já de execução, né, ganhando confiança, ganhando, sabe, querendo fazer, querendo realizar, tirando os sonhos da cabeça, tirando do papel algumas ideias e realmente implementando. E eu quero falar assim de temas, eu não quero também entrar no mérito específico do programa, porque eu não sou um conhecedor, vocês estão aplicando, então quem não está aplicando, né, já tem conhecendo, e tem pessoas muito mais inteligentes, espertas no assunto para falar disso. Eu quero falar de alguns temas que para mim são relevantes, que dizem respeito ao meu dia a dia, no desenvolvimento de jovens. Eu digo a vocês, a minha carreira como treinador, e hoje sou professor da PUC do Rio de Janeiro, numa matéria chamada Liderança Empreendedora, falar com jovens empreendedores, conceito de liderança. Eles são muito bons, eventualmente, em tecnologia, desenvolvimento de projetos, mas lidar com gente, liderar pessoas, ainda é uma carência muito grande, né, que esses jovens têm, é um pouco passar a minha experiência para eles. Mas, certamente, minha carreira teria sido mais simples se o LIVE já existisse há mais tempo e mais jovens fossem formados com ferramentas dessa natureza. Lidar com sentimentos, né, conquistar confiança, saber, né, enfim, desenvolver uma série de habilidades, aptidões, né, e depois a capacidade de realização. Eu quero falar um pouquinho disso, daquilo que eu tentei fazer com jovens, não tão jovens quanto das escolas, mas jovens que chegavam muitas vezes para jogar comigo aos 17, 18, 19 anos, com pouca inteligência de vida, com pouco de vivência, mas com uma capacidade, às vezes, física muito interessante, potência, alguns aspectos também, sob o ponto de vista emocional, bacanas, positivos. Quem está comigo lá? Tem um passador, alguma coisa? Vamos no primeiro chat lá, por favor? Dá uma passada para mim lá? Obrigado. Falar um pouquinho disso aqui, que é o tema, as pessoas falam empreendedorismo, né, fazer e tal. Ele é todo jovem, acredito eu, desde o início, e o esporte é muito interessante, porque o esporte, ele simplesmente, ele ilustra melhor qualquer situação que você queira passar para qualquer jovem. Exemplo, olha, para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. A resposta no esporte é muito rápida. Por exemplo, um jovem, quando vê alguém realizando lá um determinado movimento, eu quero dar o saque que nem aquele rapaz, aquele cara da seleção dá. Ele vai para a quadra, no treinamento, ele repete. Rapidamente ele consegue ter. Muitas vezes o processo de educação, ele é mais longo. Ele chega a ser frustrante, em certos momentos, quando o jovem não percebe que ele conquistou algumas coisas. Mas a preparação é a base de tudo. Quando meu filho saiu de casa, aos 16 anos, para ir jogar, ele me disse, pai, eu vou empreender na carreira esportiva. Ele tinha feito vários esportes, eu vou tentar a carreira em Florianópolis, uma equipe de vôlei que tem em Florianópolis, porque me convidaram para ser, digamos, o terceiro jogador na minha posição, e deram para ele lá um quarto de empregada no apartamento onde moravam vários bons jogadores, sobrou um quarto de empregada para aquele menino que não tinha condições, jovem ainda, nem alimentação pagava, de alimentação eu pago, nada mais, imagina um jovem de 16 anos, Florianópolis com grana no bolso, não vai empreender nada, né? Vai ficar na flauta. Então eu falei, não, eu pago a alimentação, o resto você se vira. Ele voltou, 16 para 17 anos, voltou para a universidade, mas ele queria empreender no esporte, ele foi então atrás do sonho dele, se preparar. Eu dizia a ele, cada vez que eu viajava, eu sempre viajando para cima e para baixo, eu costumo dizer que eu passei, ele tem 31 anos hoje, 32, eu nunca fui a uma reunião de pais dele, eu espero que ele não esteja traumatizado, mas eu tenho vários irmãos, passava a procuração, porque eu estava sempre viajando. A primeira reunião de pais que eu fui, foi na Escola Eleva, em 2017, quando eu deixei a seleção, eu fui na primeira reunião de pais da minha filha Júlia. Eu quero contar apenas um pouquinho daquilo que eu vivi naquele momento. Primeiro, a reunião foi espetacular. Né, os diretores, professores, os pais, e eu sentei na última cadeira lá, porque como um debutante em reuniões de pais, não sabia a dinâmica e não queria atrapalhar, então fica lá quieto, não atrapalha a dinâmica. Então, fui ouvindo. Uma coisa me incomodou, quero apenas dividir com vocês, daquilo que me incomodou. Que todos os pais que deram algum tipo de depoimento, elogiavam, falavam, debatiam temas, mas todos eles, sem exceção,
falavam em preparar seus filhos e dar a eles condições e ferramentas para eles se sentirem seguros para ir embora. Estudar fora, empreender fora, viver fora. Devem passar por esse tipo de situação, devem sentir isso também. E eu, no final dessa história toda, o Amaral, o diretor, me viu: Bernardinho, você está aí, quer falar alguma coisa? Agradeci a oportunidade de debutar numa reunião de paz, obrigado por me receberem, e gostaria de falar uma coisa a vocês. Vocês hoje aqui, os depoimentos que deram, falaram sobre isso e tal, e vocês estão corroborando, confirmando uma conclusão a que eu já havia chegado, e vocês hoje realmente confirmaram isso. Todos que aqui falaram em mandar seus filhos para fora. Ou seja, nós, como geração de pais, eu mais velho que vocês mais jovens, de crianças menores, falhamos em construir um ambiente propício para que eles pudessem permanecer, investir, empreender, fazer suas carreiras, viver. Nós falhamos em criar isso. E que futuro nós teremos se nós estamos querendo um outro país, né? Que eles vão viver num outro país e não viver num outro Brasil? Se nós não trouxermos eles para nos ajudar nessa construção, é por eles que nós temos que fazer. Esse é um dos motivos pelos quais, de uma certa maneira, eu me envolvi no processo político, no sentido de ajudar a tentar mudar, né, o sistema que está aí. Mas eu falo sempre isso de preparação. Os jogadores dizem que eu sou obsessivo no tema preparação. Dizem, inclusive, eu sou viciado em treinamento. Eu não sei se é verdade, mas se ficar uns 2, 3 dias sem dar treino, eu começo a tremer um pouco. Então, é crise de abstinência. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que, para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar, por mais dom que ele tenha. Há um filme muito interessante, chamado Miracle on Ice, que fala sobre um time de hockey sobre gelo, que ganha uma competição que era impossível de ganhar dos soviéticos, nos anos 80, uma história real. E há uma cena onde jogadores meio universitários, ainda jovens, jogando contra os grandes soviéticos, medalhistas de ouro, o treinador, um pouco assim, digamos, exigente como eu, ou digamos, pouco paciente como eu, ou digamos, um pouco neurótico como eu. Eu tinha vários apelidos na seleção. O Serginho Escadinha, que é uma das figuras mais interessantes, me chama até hoje de patrão, manda mensagem: patrão, como é que você está e tal. O Giba me chamava de chefe. O Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor. Mas a maior parte do tempo, eles me chamavam de psicopata. Porque essa minha obsessão por uma das coisas mais interessantes, eu dizia assim: eu tenho que convencê-los diariamente, ou quase diariamente, a fazer algo que eles não querem fazer, eventualmente, para chegar onde eles querem chegar. O tema, não vamos falar um pouquinho disso, né, rapidamente, mas eu digo a vocês, eles têm que, primeiro, acreditar nisso, sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, dá um senso de alegria, de felicidade, né? Accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. Eu dizia para o meu filho simplesmente isso. Eu viajava muito, ele estava sempre longe, distante. Contato naquela época, 15, 20 anos atrás, era mais difícil. Eu dizia a ele: lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, né, a sua atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. O projeto Livre, ele deve certamente, né, encampar pais, porque é das, né, relações. No esporte a gente tem muito isso. Os pais querem, no estudo também, né, na educação, muitas vezes realizar os seus sonhos através dos seus filhos. No esporte, então, é muito claro isso, né? Ver lá os pais neuróticos, os filhos realizem. Nós queremos ver os filhos realizados, felizes, fazendo aquilo né? Então, é muito complicada essa situação. Eu digo sempre aos pais isso. O sonho é deles. Deem as ferramentas, propiciem as formas para que eles realizem o sonho deles. Cobrem. Uma das coisas mais interessantes: Bernardinho, você cobra muito, cobrança, né? Você é exigente, cobrança. Eu falei: cara, só você faz isso, cobrar. Mas eu digo sempre aos jovens isso, né? O que significa cobrar? Você vai cobrar de alguém, num determinado nível de desempenho, em qualquer área, de alguém que não tem capacidade para isso? Né? Por exemplo, a minha filha, no primeiro ano, ela estava em outra escola, se eleva, e ela chegou em casa, primeiro ano que ficou mais sério, estudo mais formal, com notas e tal, terceira, quarta série, enfim, não lembro. E ela chega lá com as notas, o boletim dela, a pior nota ela tinha sido 9. Falei: Júlia, parabéns, 9. Espetáculo. A partir de agora, a linha de corte é 9. Porra, pai, não é possível, a vida não é justa e tal. E começou, tal, porque eles acham sempre que a vida não é muito justa, né? Não, filha, não foi eu que dei o parâmetro, foi você.
Se eu permitir a você que você se acomode e não desenvolva o seu potencial, em algum momento no futuro você vai cobrar de mim. Mas por que você não cobrou de mim? Se ela demonstrou capacidade, se ela tivesse demonstrado como demonstrou, quando ela veio para a Eleva, que tinham mais demandas diferentes, não, vamos botar uma ajuda para ela, ajudá-la aqui. Mas não exigir, não desenvolver essa capacidade do jovem de reagir a isso e de suportar algum tipo de pressão, é não prepará-lo para a vida. Então, dar a pressão, reconhecer, mas dar a pressão. Eu vou cobrar, mas fazer. Lembrem-se disso. Eu dizia sempre isso. Todos nós que viemos do esporte, quisemos em algum momento matar o nosso treinador. Todos nós. Em algum momento, algum treinador a gente quis matar. Eu sempre digo isso. Quem aqui não quis matar um professor? Então, não é ideia, nem sugestão, é apenas reflexão. Mas quem de nós não se lembra daquela pessoa e diz, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Se não fosse por ela, eu não teria alcançado aquele patamar. Até papai e mãe, às vezes, nós falamos isso. Mas o fato é que é do papel. Porque é o líder, ao coach, orientador, não cabe fazer aquilo apenas que é conveniente no momento, mas sim aquilo que é certo. E o que é certo, muitas vezes, não é popular, não é agradável, mas é o certo a ser feito. Vamos ao próximo lá? Falar um pouquinho de um tema. É que está aqui o passador, não está? Obrigado, minha assistente. Valeu, está contratado, hein? Motivação. Eu gosto desse tema, mas não tanto. O tema seguinte eu gosto um pouco mais. Mas como motivar os nossos jovens a fazer o que fazem? Eu sempre pergunto isso, o que trouxe o cara para a minha aula lá na faculdade? O que vem jogar no meu time se eu pago menos que os outros times? Há de haver um propósito sempre. Propósito, construir propósito juntos. Qual é a causa? O que move aquelas pessoas? Qual é o seu porquê? Eu digo a vocês, a última geração que eu dirigi, nas Olimpíadas de 2016, foi da técnico, talvez fosse a geração menos talentosa, mas foi a geração que lutou por uma causa mais do que ninguém. Foi a geração mais resiliente, desenvolver a resiliência nos jovens, de lidar com situações de dificuldade, nós vamos lidar permanentemente com isso, como os mantê-los, depois de um percalço qualquer, onde eles não entrem numa espiral de desmotivação e tal. Eu falo sempre isso, aos jovens eu falo sempre isso. Perder não é fracassar. Essa é uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos jovens. Eles querem empreender, eles querem realizar, vamos dar possibilidades a eles. E entender que o erro faz parte do processo. Ah, mas você briga muito? Brigo sim, mas eu não brigo quando eles erram. Eu brigo quando eles estão focados, quando eles não cumprem algo que foi pactuado. Mas quando eles erram porque tentaram alguma coisa, ok, desde que aprendam rapidamente e usem aquilo como experiência para não errar de novo, nós temos que aproveitar aquilo. Porque nós rotulamos muito o erro como fracasso. Errar não é fracassar. Perder, quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. E eles desistem muito rapidamente. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. No caso dos esportistas, quando o cara se torna de alto rendimento, ele ainda é escrutinado pela população. A imprensa, nós estamos perdendo na fase inicial das Olimpíadas. E muitas críticas, os jogadores queriam matar os comentaristas. Existe uma classe no esporte que ela é uma classe muito superior, é uma casta, eu diria, parentes próximos de Deus. São chamados comentaristas. É um ser superior. O comentarista nunca erra, porque não faz nada, ele só comenta, então não vai errar, não é verdade? E eles criticavam, nós tivemos 2 derrotas na classificação, criticavam os jogadores. Os jogadores queriam, eu vou cantar aquele cara, eu vou matar o cara. Os caras são grandes, nós matar, eu fico preocupado. Mas, enfim, eu disse assim, se nós vamos parar para tirar pedra em cada cachorro que latir para a gente, nós não vamos chegar lá. Esqueçam, sigam em frente, porque vocês serão criticados. A única forma de não ser criticado qual é? Não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo nada. Isso é Aristóteles, ok? The only way to avoid criticism is doing nothing, saying nothing, being nothing. E nós vamos fazer, nós vamos dizer, e nós seremos. E seremos passíveis de crítica. Então, a vida não parecerá sempre justa. Uma das melhores lições, uma dos maiores treinamentos sobre a questão, que muitas vezes eles se sentem, puxa, injustiçados, puxa vida, tal, mas não dá comigo e tal. Uma das primeiras lições de um cara que, enfim, de um Navy SEAL. Eu tenho, assim, uma coisa do Navy SEAL, essas coisas me atraem muito. Confesso a vocês que eu leio muito a respeito para entender como é que os caras se tornam tão fortes naquilo que fazem. E há uma lição, dentro de uma lição de Mark Raven, que foi um ex-comandante do Navy SEAL, que ele fala o seguinte, que quando você está treinando para se tornar um Navy SEAL, é um processo duro demais. Quando esse senhor se alista, tinham 150 jovens, 30 concluem o curso, tão duro que ele é. Muitos desistem no meio do caminho, 120 praticamente. Mas há uma lição, que ele diz o seguinte, todo jovem recruta, todo jovem estudante, ele é testado, ou diariamente, ou mensalmente, você tem provas, você tem testes diversos.
No caso deles, tem testes físicos, cognitivos e tal, onde eles têm metas a alcançar. Quando o militar não alcança a meta, ele é punido. Tem as punições. E a punição que ele mais odiava é o que eles chamavam de sugar dance. O que é isso? O militar, como era, ele ia fazer a prova física e tal. E ele dizia que ele tinha convicção de que ele tinha entregue o tempo correto, que a nota dele tinha sido boa. Mas o instrutor dizia, não, você não concluiu a sua prova, você não fez o teste corretamente, seu tempo não foi bom. Ele falou, não é possível, eu tenho certeza que eu fiz. Quando o instrutor dizia, que é o superior, dizia, você não fez, acabou, não fez, não passou, não fez a nota, não bateu a meta. Punição. A punição chamava sugar dance. O que era isso? O centro de treinamento deles fica no litoral, que eles nadam, fazem provas, eles mergulhavam fardados no mar e voltavam rolando na areia. Quando chega na calçada, ele se levanta, não se limpa, não se lava, permanece assim durante todo o dia. Aquela areia vai grudando no corpo, o sal do mar secando, e ele vira um sugar donuts, aquele bolinho com açúcar em cima. Aqui nós diríamos que ele virou um croquete, um empanado, mas não um sugar donuts, mas lá é um sugar donuts. E ele dizia que era a pior punição. Por quê? Não é pelo desconforto físico do açúcar e do sal, é porque todos os seus companheiros sabiam que naquele dia ele era o sugar donuts da vez. Ele havia falhado, e ele tinha convicção de que não havia falhado. E quanto mais incomodados eles ficavam com aquela punição injusta, mais os instrutores diziam que eles haviam falhado. E aquilo se repetia. E ele ia à loucura, se repetia. Até que ele percebeu que era uma lição dos instrutores. O que os instrutores queriam provar para aqueles jovens é que a vida não pareceria ser sempre justa, não seria sempre justa com eles, mas que eles tinham que seguir em frente, apesar das injustiças da vida. Que todos nós, em algum momento, seríamos sugar donuts, mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo, nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. Falam muito de motivação, Bernardinho, grande motivador, vai nos dar um grito de guerra. A gente junta a garotada amanhã, faz um grito de guerra, e eles vão, um haka dos neozelandeses do rugby, como se isso movesse. Há por trás do haka uma coisa muito diferente, que é uma chamada as origens, as coisas dos kiwis, da origem kiwi, é bem diferente, realmente move com propósito, com causa, com nação, é diferente. Eu digo a vocês o seguinte, a motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Aí depois você tem uma série de elementos para você trabalhar, senso de pertencimento, etc. Ok, mas dois são os pilares primários dessa história. Necessidade, eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Eu tenho um rapaz que jogou conosco, que já se aposentou, não se aposentou da seleção, que ele venceu pela necessidade, que é o caso do Serginho Escadinha, de Pirituba, periferia de São Paulo. Ele move a sua vida pela ferramenta do esporte, transforma, e pela necessidade de sobreviver. Quando ele chegou à seleção em 2001, ele me disse, patrão, a maior parte dos meus amigos está preso ou está morta. Não tiveram opções e enveredaram pelo caminho errado. Eu digo a vocês, se ele tivesse enveredado pelo caminho errado, ele seria o chefe da parada, porque ele é rápido, esperto e tal, não estaria vivo provavelmente, mas, e ele escolheu aquela escola. E você veja como é que os nossos dirigentes são do nosso país. Recentemente estavam votando uma MP para tirar dinheiro do esporte. Não é tanto. Para colocar em segurança. É claro que se eu tenho R$1, todo em segurança. Mas tirar um pouco de dinheiro do esporte e botar em segurança, vão ter que botar mais dinheiro na segurança lá na frente. Porque estamos tirando uma ferramenta importante nesse processo de evasão escolar. Com bom esporte na escola não seria uma ferramenta importante, principalmente no ensino médio, onde a evasão é tão grande. Enfim, vou dar um exemplo para vocês, prático, do esporte na escola. Binômio, educação e esporte. Jamais o esporte sozinho. Binômio, empreendedorismo e educação. Nada sozinho. Qual foi a seleção mais inusitada que foi para a Copa do Mundo? As africanas estão sempre lá, Camarões, Nigéria, vão sempre, porque tem vagas na Europa, na África. A seleção que mais estranha, na minha opinião, foi a Islândia. Está errado? Iceland. Um país com quantos habitantes? 340 mil habitantes. 340 mil habitantes. É um bairro grande do Rio de Janeiro, 2 bairros e tal. Fazendo uma seleção que tirou Itália e Holanda da Copa do Mundo e se classifica. Mas eu quero contar um pouquinho do porquê dessa história. Islândia, que fica a maior parte do tempo debaixo do gelo, no escuro e tal, enfim, lá em cima. Como é que se deu isso? Há um tempo atrás, décadas atrás, menos de 2 décadas, 15 anos, o nível de consumo de álcool, alcoolismo entre os jovens e consumo de drogas crescia assustadoramente nesse país, cidade. Os dirigentes começaram, então, a tentar diagnosticar e tentar entender e criar soluções. E uma das propostas e projetos que eles levaram mais a sério, investiram mais, foi o projeto de esporte de qualidade nas escolas. Isso gerou foco, disciplina, mudança de interesse, etc. Todos os parâmetros começaram a melhorar, eles foram crescendo em todos os sentidos, mas jamais abandonando o binômio educação e esporte.
O treinador da Islândia é dentista. O goleiro é diretor de cinema. Foi ele quem fez o filme da Copa do Mundo de Futebol da Coca-Cola. E esses caras chegaram lá. A cereja do bolo é chegar à Copa do Mundo. Mas a transformação e o bolo foi uma juventude com uma nova ferramenta de crescimento, desenvolvimento, de valores, principalmente. Porque uma das atividades interessantes, e muito, na minha opinião, forte nesse sentido, no esporte você trabalha valores de uma forma muito clara. Na EVB, nós ensinamos técnica, mas nós trabalhamos valores todos os meses, nós temos um valor especificamente que quer trabalhar, da cooperação, trabalho em equipe, do entendimento, do respeito, permanentemente estamos trabalhando, porque essa é uma ferramenta que nós acreditamos como uma ferramenta de educação, embora não tenha, muitas vezes, nenhum tipo de prestígio junto às autoridades, mas nós temos que entendê-la como uma atividade, que não é a mais importante, é apenas uma ferramenta importante. Quero falar de um último tema para mim, que é fundamental, que é esse, disciplina. Não vamos confundir disciplina com uma rigidez de regras, não é nada disso. Disciplina é simplesmente, a melhor frase que existe, e que é minha, porque eu vejo os memes na internet, eu sou um grande frasista na internet, eu sou apenas um transmissor de frases de grandes autores, eu sou apenas o veículo. A frase que melhor representa, para mim, o conceito de disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. E a disciplina, eu fui fazer uma palestra há um tempo atrás, numa escola, aqui no Rio de Janeiro. A pedido da minha sobrinha, eu fui na escola britânica, e foi um pequeno speech em inglês na biblioteca, e eram em torno de 60 alunos. Ela deve ter com 12 anos, hoje não sei exatamente qual é o ano, mas 12 anos. E eu fiz entre a questão de disciplina, de criar hábitos de excelência, eu fiz uma certa provocação. E eles iam fazer depois um report para mim da palestra, todos mandaram. E tinham várias PS nos reports depois, eu vou explicar por quê. Que eu falei isso, uma das lições mais importantes que esse Navy SEAL também ele traz é o seguinte, ele escreveu um livro chamado, você quer mudar o mundo? Se quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Desenvolvendo pequenos hábitos, mas que realmente fazem a coisa acontecer. Que todo jovem recruta é acordado às 5 da manhã e a primeira missão do dia dele é arrumar a cama. Mas não é arrumar a cama do tipo, dar uma na minha esposa, dar aquele não, é arrumar a cama tipo hotel 5 estrelas. Ou seja, já foi no hotel que você você quer se cobrir, você levantar, tem que fazer uma força danada, guindagem. E para soltar o pé, você não consegue soltar o pé, tem que levantar, arrancar, ou seja, a ideia era essa. Se não arrumasse perfeitamente, o instrutor chegava e pum, colchão para o alto de novo, colchão para o alto de novo. E aquilo incomodava o jovem Navy SEAL, que não via sentido nenhum em arrumar a cama como num hotel. Ele ia dormir, porque nas montanhas do Afeganistão, nos desertos da África, ia encontrar cama para dormir. E aquilo se repetia, até que ele percebeu que aquela era a lição. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes? E o que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar fazendo exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo aquela preguiça, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca, o que é que seja, se é dia. Você já começa o dia do tipo, falhei na primeira. Não tiquei, falhei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade não significa subserviência, humildade é entender que não existem pessoas especiais. Podemos eventualmente fazer algo especial, conquistar medalha de ouro, fazer um feito bacana, especial de um grupo de pessoas, o que não nos torna especiais. E essa é uma outra lição de um outro time de esporte chamado All Blacks, que é o time de rugby da Nova Zelândia, um dos grandes times de esporte no mundo. E há um livro chamado Legado, que fala de lições de liderança dos All Blacks. E as lições falam de algumas coisas, como, primeiro, depois de um jogo de rugby deles, time dos maiores times do mundo, eles jogam, o rugby, contato, lama, grama, sangue, suor. Acaba o jogo, eles vão para o vestiário fica literalmente uma lama. Ninguém limpa o vestiário dos All Blacks. Os All Blacks limpam o próprio vestiário. Porque ninguém é tão grande ou tão importante que não deve e não possa realizar aquelas que parecem pequenas atribuições. E a provocação que eu fiz aos jovens da escola britânica foi: se vocês querem realmente mudar o mundo, e todo jovem quer mudar o mundo de alguma maneira, comece arrumando a sua cama. E o PS é, estou arrumando a minha cama. Recebi uma série de presentes dos pais. Estou aí trabalhando nisso, pode ser uma nova fonte de rendas, eu consegui fazer isso. Mas, enfim, por último, liderança. Esse é o tema ao qual eu mais dedico o tempo. Primeiro, liderança tem a ver com integridade.
Faremos coisas duras, eventualmente, faremos coisas que podem parecer, mas se elas forem justas, corretas, íntegras. Integridade tem a ver com valores éticos e morais, nós temos que transmitir. Eu tive algumas atitudes difíceis na minha vida, duras, cortar jogadores, fazem parte, mas se eu tivesse sido parcial, injusto, incoerente, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim, eu teria continuado como líder da equipe por tantos anos, ou teria me rifado naquela condição? Desenvolver a liderança através, primeiro, do pilar de integridade. Ser exemplo. A única liderança que sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Eles têm que entender isso. Não adianta falar, se eles querem, é fazer. Juntos, tal, exemplo. Empatia. Uma das coisas que quando eu cheguei na faculdade, retomei, né, a vida acadêmica, a dificuldade de comunicação dos jovens, muitas vezes. Talvez aqui nós tenhamos, obviamente, um ambiente muito propício para lidar com essas coisas. E sabe que um dos maiores medos dos jovens é falar em público? Em algumas pesquisas, ele supera medos, assim, da morte. É fato, tem algumas coisas, é impressionante. Ou seja, a dificuldade tem lá public speech, enfim, desenvolver coisas, né, para que você possa criar empatia. Um líder ele tem que saber ser um contador de histórias, falar, então, gerar empatia, cumprir o que promete. Temos uma ausência de liderança no país incrível, né? Não é? Difícil. Mas, fundamentalmente, a liderança, nós temos valores que nós queremos passar e fazer. Às vezes, eventualmente, eles estão lá, né, numa placa, os valores, os princípios tal, da empresa tal. Na família, não, você não vai botar na tua casa lá os valores. Eles são implícitos. Eles estão lá, fazem parte do nosso dia a dia. Filhas mulheres, eu vou negociar, filhas meninas, a que horas que ela vai chegar, com quem que ela vai, eu negocio. Tenho perdido muito, mas tenho negociado. Comprimento da saia, deve estar faltando tecido no mercado, porque os comprimentos são menores, mas enfim. Mas princípios e valores não são negociáveis. O líder é fundamentalmente o guardião de valores. E nós nos tornamos o país das transgressões. Por isso, da ausência de líderes. Eu falei da cobrança já, reconhecimento é um pouco do que eu faço. Sobre esses pilares, liderança, disciplina, motivação das pessoas e preparação. É onde eu preparo os meus jovens para a vida. Não apenas para brilhar no esporte, mas muito além disso, para realmente terem uma condição de vida melhor. Ou seja, se tornando responsáveis pelos seus atos, responsáveis pela sua comunidade, de alguma forma, sendo exemplo. Porque ao se tornarem pessoas públicas, eles têm uma função também de dar um exemplo dos outros jovens. Eles são apenas aspiracionais, por isso, dessa responsabilidade. Que a gente possa usar essa grande ferramenta que é o LIVE, de alguma maneira o esporte, como uma ferramenta a mais, para a gente possa desenvolver essas aptidões, esses valores, junto aos nossos jovens. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção, tá?